Salve, salve! É você que está ligado aqui no YouTube. Começa mais um Band Placar com o oferecimento BandBet. E hoje vai ser uma sexta-feira muito quente. Teremos campeão no futebol italiano. Napoli e Inter de Milão disputam cabeça a cabeça o troféu. Lembrando que o Napoli tem um ponto a mais na tabela de classificação, ou seja, depende só de si para levantar o título e conquistar o Scudetto pela segunda vez nesta década. Vamos começar então falando sobre esse grande jogo entre Napoli e Cagliari no estádio Diego Armando Maradona. A equipe da casa, como eu disse, precisa apenas de uma vitória contra um Cagliari que não briga por absolutamente mais nada, já escapou do risco de rebaixamento na Série A. O técnico Antônio Conte pode se sagrar campeão com uma linha de 4, diferentemente do que sempre fez defensivamente quando escalava 3 zagueiros pelos times pelos quais ele passou. Então a gente imagina uma defesa do Napoli armada com Meret no gol, Di Lorenzo na lateral direita e Rrahmani como zagueiro central. Até aí tudo bem. Só que o quarto zagueiro deve ser um lateral improvisado, Matias Oliveira, que é uruguaio, para melhorar o processo de saída de bola do Napoli e tornar a equipe ainda mais ofensiva. Na lateral esquerda, o Spinazzola, que eu acho um jogadoraço, para mim foi o melhor atleta da Euro 2021, vencida pela Itália. O problema é que ele se machucou gravemente na semifinal daquela competição. Há a possibilidade de um desfalque importantíssimo no meio de campo. O eslovaco Lobotka está machucado e aí devem ser os cabeças de área, o camaronês Anguissa e Billy Gilmour um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Na outra linha de meio de campo, atrás do centroavante estrela do time, o belga Romelu Lukaku, devem jogar Raspadori, que é um centroavante de origem, ou seja, um meio de campo bastante ofensivo do técnico Antônio Conte, com o Politano pelo lado direito, este remanescente do outro título do Napoli nesta década, e pelo lado esquerdo, o Scott McTominay, jogador escocês que veio do Manchester United, estava em baixa na Inglaterra e se encontrou definitivamente no país da bota. O Cagliari é um time que, como eu disse, não briga por absolutamente mais nada. Joga com 3 zagueiros, é um esquema armado pelo técnico David Nicola e que tem o Yerry Mina, lembra dele? Ex-jogador do Palmeiras, colombiano, como principal atleta do time, ele que é um zagueiro. Então a gente imagina o Napoli ganhando essa partida e conquistando o Scudetto mais uma vez. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e aí você vai ser direcionado para a capa do site da BandBet, que é bandbet.bet.br, você se preferir, pode digitar este endereço no browser de sua preferência. Aí você entra na capa do site, vá no botão Futebol e aí você tem acesso aos jogos da Série A desta sexta-feira. Vamos aqui criar uma aposta para Napoli e Cagliari, né? Você tem de início aqui as estatísticas e eu vou criar a aposta. Acho que o Napoli, como eu disse, ganha o jogo. Afinal de contas, depende de uma vitória por qualquer placar para ser campeão italiano. Menos de 3 gols e meio, e aí eu vou em jogador para marcar, porque eu acho que a estrela do time, o belga Romelu Lukaku, vai ao fundo das redes. Tá vendo? É muito fácil você criar a sua aposta, a sua própria combinada, são infinitas as possibilidades na BandBet. Vamos falar sobre o outro jogo decisivo do Campeonato Italiano, também nesta sexta-feira, a bola rola às 3h45 para as duas partidas, em como a equipe da casa recebe a Inter de Milão. Veja, a Inter, treinada pelo Simone Inzaghi, pensa em voos mais altos nessa temporada. Afinal, está na decisão da UEFA Champions League, partida que será disputada no outro sábado, dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha, contra o Paris Saint-Germain. Então, a tendência é que o Inzaghi, que você vê na imagem, poupe vários jogadores para a partida de hoje à tarde contra o Como. Partida de daqui a pouquinho, tá? Por exemplo, a zaga deve ter jogadores reservas. O Bissek, De Vrij, holandês, e pelo lado esquerdo, o Carlos Augusto, que é um lateral de origem brasileiro formado pelo Corinthians, jogando como um terceiro zagueiro. Nas duas alas, acredito que ele vai escalar Darmian e aí o titularíssimo Federico Di Marco, mas no meio de campo para frente, só um titular.
Çalhanoğlu, jogador turco que já foi do Milan, o arquirrival da Inter, inclusive. E aí ele pode colocar Aslani, Zalewski um pouco mais à frente e a dupla de ataque, que geralmente é composta por Lautaro Martinez e Marcos Thuram, pode ser formada por Taremi ou o austríaco Arnautovic, com o Correa jogando um pouquinho mais pelo lado direito. E é claro que BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola. Esse time do Como é arrumadinho pelo técnico espanhol Cesc Fábricas. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e você vai ser direcionado, como eu disse anteriormente, para a capa do site bandbet.bet.br. O endereço está aqui, caso você queira digitar no browser de sua preferência, bandbet.bet.br. E aí você vai para a página do jogo da Inter contra o Como. Deixa eu voltar aqui, eu estou na página do jogo do Napoli, né? Retornando à aba futebol, aí eu entro na capa do site bandbet.bet.br, coloco o Enter e aí você vai na aba futebol, tá? Você tem inclusive BandBet Multiplica com odds exclusivas e turbinadas para outros jogos do futebol europeu. Eu vou baixando aqui para a Série A e já encontro Como Inter de Milão no menu. Eu vou clicar aqui sobre o jogo para criar uma aposta, mostrar para você como você cria a sua combinada para essa partida. Vou no botão criar aposta e aí eu vou colocar Inter de Milão ganhando o jogo. Vou fazer a minha combinada por aqui com mais de 2,5 gols. São duas equipes muito ofensivas, tá? E jogador para marcar, deixa eu pensar aqui, eu vou botar um jogador da Inter, tá? Mas como Lautaro e Marcos Thuram não devem entrar na partida, eu vou colocar o iraniano Mehdi Taremi, que é centroavante, para fazer um gol. Tá vendo? É muito fácil você criar a sua aposta, a sua própria combinada personalizada e fazer a sua fezinha na BandBet. É o que eu sempre falo por aqui. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.